Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão na nossa série sobre a carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós meditaremos no capítulo 3. E você que está chegando agora, não acompanhou o nosso vídeo de Romanos 1 e 2, eu quero te incentivar a dar um pause nesse vídeo, voltar no capítulo 1 e no capítulo 2, porque vai valer muito a pena. Porque o vídeo de hoje é uma conclusão que Paulo faz. Ele começa a ideia no capítulo 1, passa pelo capítulo 2 e conclui no capítulo 3. Versículo 9 e 10. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. A conclusão de Paulo é: estamos todos debaixo do pecado, não há nenhum justo. Estar debaixo do pecado e ser injusto são a mesma coisa. Ser injusto é um termo posicional. Nos apresentamos diante de Deus não em uma posição de quitação de dívida, como se não houvesse mais nenhum problema com Deus ou com os homens, por algo que fizemos a Deus e aos homens. Estar debaixo do pecado é uma posição legal. Somos cidadãos do pecado. É como se todos nós portássemos um passaporte espiritual que ostentasse a nossa cidadania legal. Nele está impresso ou debaixo do pecado ou debaixo da graça. E a declaração espantosa de Paulo é que judeus e gentios, religiosos e não religiosos, todos estão debaixo do pecado. Quem leva uma vida de imoralidade e devassidão tremendas, aqueles que se enquadram na descrição de Romanos capítulo 1, e quem é consciencioso, quem é moral, estão iguais debaixo do pecado. Isso não significa que somos tão pecadores quanto todas as outras pessoas. Significa que nossa condição legal é a mesma. Estamos todos perdidos e não existe grau de perdição. Vamos imaginar 3 nadadoras. Essas nadadoras, elas vão sair do Rio de Janeiro e vão para a África nadando, vão atravessar o oceano. A primeira, na verdade, não sabe nadar, e assim que ela sai do barco, ela já se afoga, porque não dá pé. A segunda é uma nadadora mediana, ela consegue nadar 500 metros, mas ela se cansa e se afoga. A terceira é uma campeã mundial, ela consegue nadar 100 quilômetros, mas depois do 100º quilômetro ela começa a lutar contra a água. No 120º quilômetro ela começa a ter cãibras. E depois de 10 quilômetros ela se afoga e morre. Qual das 3 alcançou o seu objetivo? Nenhuma delas. Alguma das 3 sobreviveu? Não. Todas elas se afogaram. E alguma se afogou mais que a outra? Também não. Não importa qual delas nadou mais longe, cada uma delas acabou tão morta quanto as demais. Da mesma forma, a pessoa religiosa ela pode confiar na moralidade, e a pagã ela pode se entregar à sensualidade, e nenhuma das duas chegará nem perto de um coração justo. Elas estarão igualmente perdidas, igualmente condenadas a perecer. Estamos todos debaixo do pecado. Versículo 9. Em seguida, Paulo apresenta uma longa lista de efeitos do pecado sobre nós. A gente não precisa só aceitar que é pecador. Nós precisamos também começar a entender qual é o problema, mas entender a realidade da nossa condição de pecador. À medida que Paulo oferece uma camada atrás da outra de evidências, nós podemos contemplar de uma forma muito clara quem nós somos e o que o pecado significa para nós. Paulo nos diz que o pecado tem 7 efeitos. Primeiro, nossa posição legal. Ninguém é legalmente justo. Os feitos de ninguém podem mudar isso. Somos culpados e estamos condenados. Segundo, nossa mente. Não há quem entenda. Versículo 11. Porque a essência da nossa natureza está corrompida pelo pecado. Não compreendemos a verdade de Deus. Estamos obscurecidos no entendimento pela ignorância e pela dureza do coração, conforme Paulo diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 18. Mas agora a gente sabe que a ignorância não causa a dureza no coração.
Em vez disso, a dureza do coração ela causa a falta de entendimento. Isso porque o nosso egocentrismo pecaminoso nos leva a filtrar grande porção da realidade. Isso é uma forma de negação. Estamos cegos para muitas verdades e o nosso pensamento não processa os dados como ele deveria. Terceiro, nossas motivações. Versículo 11. Não há quem busque a Deus. Nenhum de nós deseja de fato encontrar o Senhor. Antes, nós fugimos e nos escondemos dele em tudo que fazemos, em nossa religião, em nossa moralidade. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, um pouco mais para frente. Quarto, nossos desejos. Versículo 2. Todos se desviaram. Aqui a gente encontra um eco muito claro com Isaías capítulo 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Existe uma deliberação muito clara aqui, que cada um se desvia de acordo com o seu próprio desejo. Pode ser definido como uma autodeterminação, como uma exigência nossa do direito de escolher os nossos próprios caminhos. Quinto, nossa língua. Versículo 13. A garganta deles é um sepulcro aberto. Somos enganadores, venenosos, mordazes, blasfemos no que dizemos. No versículo 13 e 14 diz isso. A imagem que vemos é a de uma cova com corpos apodrecendo no seu interior. Palavras pecaminosas são sinais de decadência. Usamos a língua para mentir e proteger os nossos interesses, e muitas vezes para prejudicar os interesses dos outros. Sexto, nossos relacionamentos. Nossos pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, do versículo 15 ao 17. É assim que o pecado afeta os nossos relacionamentos. Nós corremos atrás do sangue um do outro, às vezes até literalmente, infelizmente, mas com maior frequência a gente está tentando pisotear quem se coloca no nosso caminho. Mas por que nós ficamos com raiva das pessoas? Porque bloquearam o nosso acesso a algum ídolo? Porque comprometeram o nosso conforto? Ou porque impediram a gente de ter uma promoção? Ou fizeram com que a gente se sentisse fora de controle? Ou eles estão desfrutando de um relacionamento do qual a gente sente necessidade? Ah, meu irmão, quando não vivemos usufruindo a aprovação de Deus no Evangelho, não conhecemos a paz nem conseguimos viver a paz com os outros. Sétimo, nosso relacionamento com Deus. Ninguém teme a Deus. Versículo 18. Eu sei que essa lista é bem detalhada e muitas vezes deprimente, mas ela também contém afirmações particularmente surpreendentes e uma conclusão impressionante. Paulo afirma que não há quem busque a Deus, e não há ninguém que faça o bem, ninguém que tema a Deus. Isso é um resumo tanto do nosso pecado, quanto uma indicação de um antídoto para ele. E por que muitos daqueles que buscam não estão buscando a Deus? Bom, o versículo 11 deveria ser entendido no seu sentido mais óbvio. É um desejo de conhecer o verdadeiro Deus, de encontrá-lo, de desfrutar dele, um desejo de adorar, de apreciá-lo, de regozijar-se mesmo na presença dele, por quem ele é de fato. Mas eu sei que muitos vão dizer, Paulo foi longe demais. Eu mesmo conheço gente que não é cristã, que não vai na igreja, que busca, que vai atrás, que quer conhecer a verdade, busca profundamente. E tem outras pessoas que vão dizer, a gente também não pode esquecer das outras religiões, a gente não pode ser preconceituoso. Afinal de contas, eu mesmo busquei a Deus e o encontrei. Mas observe uma coisa, Paulo não está dizendo que ninguém busca as bênçãos espirituais, ou que ninguém busca a Deus para obter respostas às suas orações, ou então que ninguém busca poder, ou paz, ou experiências espirituais. Ele não diz nada disso. Porque a gente conhece muita, mas muita gente mesmo que faz essas coisas. Então o que Paulo está dizendo? O que ele está dizendo é ninguém instigado por uma decisão própria e agindo conforme as suas próprias habilidades deseja encontrar Deus. Ele está dizendo que alguém pode ter um interesse intelectual na possibilidade de Deus existir, ou então uma convicção filosófica de que existe um Deus. Mas isso não é uma paixão real para se encontrar verdadeiramente com Deus.
Na verdade, as duas coisas podem ser um modo de evitar um encontro com o Deus verdadeiro. Bom, se nós conseguimos manter o Deus no campo da argumentação intelectual ou da filosofia, nós podemos nos isentar de ter que lidar com a realidade objetiva de um Deus real. Ou alguém poderia passar por um problema na vida e perceber que precisa perdoar para lidar com a culpa. Ou de paz espiritual para lidar com a ansiedade. Ou de poder ou sabedoria para saber como seguir em frente na vida e ser capaz de fazer isso. Ou de uma experiência mística para lidar com o vazio que sente. Mas isso não é o mesmo, em absoluto, que buscar Deus de verdade para conhecer um Deus santo, vivo, soberano, relacional e ser reconhecido por Ele. Infelizmente, muitos de nós estamos prontos para buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, mas poucos de nós estamos dispostos a buscá-lo por quem Ele é. Paulo está dizendo que o egocentrismo pecaminoso controla toda a busca espiritual por significado e experiência, de modo que tentamos simplesmente obter as bênçãos de Deus permanecendo no controle e esperando e até mesmo exigindo que Deus nos sirva e se amolde para se enquadrar em nossas necessidades. Não nos curvaremos diante do Deus vivo, concedendo a Ele controle sobre a nossa vida e sobre o nosso futuro, desfrutando dele por aquilo que Ele é, por quem Ele é, e experimentando as bênçãos dele em um relacionamento com Ele, ao mesmo tempo em que a gente pede para Ele nos moldar enquanto a gente serve a Ele. Isso quer dizer que qualquer um que busque a Deus de verdade foi buscado por Ele. O próprio Jesus Cristo disse: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer." Conforme Paulo disse na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 2, versículo 25, ele espera em favor dos ímpios que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Quando refletimos verdadeiramente sobre o nosso caminho para encontrar Deus, nós precisamos entender que não o buscamos, mas Ele nos atraiu para si. Resolvemos depositar nossa fé nele apenas porque Ele resolveu nos dar fé. Mas que diferença isso faz? Isso faz uma diferença gigantesca. Você deveria se regozijar em ver que Deus não está querendo se esconder de você. Na verdade, tudo aquilo que você sabe sobre Ele é porque Ele escolheu te revelar. Muitas vezes ficamos humilhados com a verdade de que não existe nada melhor ou mais inteligente em nós, que significa que nós buscamos a Deus, de que nós não temos nada que não tenha sido dado por Ele. Conforme Paulo diz na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz assim: "Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Mas eu tenho uma grande notícia para você. Seja confortado com a notícia de que aquele que começou a boa obra em nós irá nos aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo." Glória a Deus! Então louvemos a Deus com liberdade, com gratidão, porque a gente sabe que tudo relacionado à nossa salvação vem dele, do início ao fim. A salvação não começou com você resolvendo buscar a Deus, mas com Ele escolhendo buscar você. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você sabe é por pura graça de Deus. E sabendo disso, que nós possamos declarar: Senhor, se eu te amo, é porque o Senhor me amou primeiro. Bom, se pareceu exagero quando Paulo disse que ninguém buscava a Deus, e agora quando ele fala que ninguém faz o que é bom? Não há ninguém que faça o bem. O que Paulo está querendo dizer com isso? Afinal de contas, eu conheço muitas pessoas que não são cristãos que fazem coisas muito boas. Eles usam seus talentos, sua fortuna, sua riqueza, a sua forma generosa de viver. Eles acabam tornando o mundo um lugar melhor. E o próprio Jesus, ele disse que nós devemos fazer as boas obras, conforme lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Nós precisamos nos lembrar qual é o tipo de boas atitudes que Paulo está fazendo referência aqui. O foco dele está sempre voltado para o relacionamento com Deus. E se essas boas obras elas vão ser capazes de consertar esse relacionamento que foi arruinado, se elas vão conseguir estabelecer uma justiça que seja nossa, própria. Em última análise, o ensino é que as nossas boas obras nada podem fazer para nos salvar.
Na verdade, elas podem nos levar para longe e não para perto da justiça. Mas você sabe o que a Bíblia considera uma boa obra? A Bíblia considera uma obra boa de fato quando ela é boa na forma e na motivação. Por exemplo, imagine que você vai ajudar uma velhinha a atravessar uma rua. E isso é bom na forma. Mas por que você realmente resolveu ajudá-la? Foi porque você se preocupou com ela? Ou foi porque você imaginou que ela poderia te dar algum benefício? Ou porque você olhou à frente e viu uma pessoa que você queria impressionar porque você imaginou que ela ia ficar impressionada com a sua boa ação? Porque se essa for a questão, a sua boa obra, na verdade, ela nasce de um coração egoísta. Uma boa obra aos olhos de Deus é aquela realizada para a sua glória e não para a nossa. Tem uma história muito antiga que acredita-se que Charles Spurgeon contava sobre essa questão. Ele conta que havia um reino muito antigo. E um jardineiro, uma vez, ele colheu uma cenoura gigante e linda. E ele foi oferecer essa cenoura para o príncipe daquele reino, porque ele amava o príncipe. O príncipe recebeu o jardineiro e ele ficou encantado com a cenoura. O jardineiro, então, quando ele estava saindo, o príncipe olhou para ele e falou assim: espere um pouco, tome um pouco das minhas terras para que você consiga plantar mais e colher mais para você. O jardineiro foi embora muito feliz. Mas um nobre ouviu essa história e ele ficou pensando: bom, se o príncipe ele deu terras porque ele recebeu uma cenoura como presente, o que ele não me daria se eu desse um belo cavalo? E foi exatamente o que ele fez. Ele escolheu um belo corcel e deu para o príncipe. Só que o príncipe ele tinha sabedoria e discernimento, ele entendeu o que aquele nobre estava dizendo com aquele presente. E ele falou para o nobre bem assim, falou assim: se você espera que eu vá te dar alguma coisa pensando no que eu fiz para o jardineiro, você está muito enganado, porque eu não vou fazer isso. Porque o jardineiro deu aquela cenoura para mim. Agora você está dando o cavalo para você mesmo. Se você sabe que Deus te ama em Cristo, que não há nada que você precisa ou possa fazer para que você seja aceito e a justiça perfeita dele seja sobre a sua vida, então você pode alimentar o faminto, visitar o enfermo, vestir o nu, e tudo isso vai ser um presente para Deus. Agora, se você pensa que vai obter ou então manter a sua salvação praticando essas obras, na verdade é a você mesmo que você está alimentando, ou você está vestindo a si mesmo que você está visitando. O que importa de fato é a quem nós servimos com os nossos corações, não como servimos com as nossas mãos. Sem a fé em Cristo, as boas obras que nós realizamos, na verdade, elas são para nós mesmos e, portanto, elas não são boas obras. Por isso, qualquer bondade moral não tem valor nenhum. Sabe por quê? Porque se a gente faz o bem para ganhar o favor de Deus, a bênção da salvação de Deus, e a gente faz bem, então a gente vai ser presunçoso, superior, cheio de justiça própria. Agora, se a gente faz mal feito, a gente vai ficar cheio de autopiedade e raiva. Nós precisamos entender isso para ser verdadeiramente um cristão salvo, e não um frequentador de igreja religioso não salvo. E qual que é a diferença entre eles? É simples, porém profunda. Ambos vão reconhecer o seu pecado diante de Deus. Só que o cristão verdadeiro, ele reconhece também quando há uma obra com a motivação errada. Já o religioso, ele não reconhece a sua motivação e, na verdade, ele se orgulha dela. Queridos, Romanos, capítulo 1 até o 3, que nós tratamos até agora, é um grande tratado teológico. É algo que foi para a igreja, mas também para o mundo. Ele trata com os mundanos, com os gentios, ele trata com os judeus, ele trata com os cristãos, ele trata com todos. A Bíblia diz: aquele que está em pé, vigie, cuide para que não caia. Mas se você está caído, eu tenho uma palavra de esperança para o seu coração. Ele é fiel e justo para te pôr de pé, para restaurar a sua vida, para transformar a sua história. Que você seja cheio da presença de Deus e que o doce Espírito Santo do Senhor esteja com você, aonde você está, fazendo o que você estiver fazendo. Que a presença do Senhor
invada o teu coração e transforme toda a sua vida. Em nome de Jesus.